Boa noite, amigos da TV Câmara. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje, com a presença da vereadora Dulce Maria Amaral. Prazer tê-la aqui. Descansou um pouco do recesso, não descansou nada, veio, renovou as energias. Como é que está a situação, vereadora? Boa noite, Carlos Antônio. Obrigada por mais um espaço no Fala Vereador, né? Um político que descansa, eu acho que ele perde, né? Ele perde, né? Ainda mais a véspera de um ano eleitoral como nós estamos aí, diante de todo esse patamar brasileiro, né? No que se diz respeito à política, querendo ou não, Santa Catarina e Itajaí não é diferente, né? Há toda uma imagem diferenciada, imagino eu, para Itajaí, e eu acredito que os nervos de todos os vereadores de Itajaí devem estar fervendo, não só o meu, né? Portanto, afirmo para ti com todas as letras que não houve recesso, não houve descanso, né? Não houve descanso porque a população itajaiense merece esse respeito e é um momento onde os vereadores têm que pensar que Itajaí precisa de um desenho, de um novo desenho, de um novo mapeamento para que o município desenvolva, para que o município tenha uma outra, com todo respeito, uma outra cara. O município de Itajaí, ele cresce muito, ele está crescendo muito. Fala-se em economia, fala-se em crise, mas penso que o município de Itajaí, ele ainda tem os pontos positivos dele que deve ser mexido, que deve ser desenvolvido. Vereadora, eu acho que a senhora tocou num ponto-chave. Nós temos, por exemplo, eu quero saber da sua opinião sobre a questão Porto de Itajaí, que até agora também me parece que nada de novo tem acontecido. Enfim, o nosso porto está numa situação extremamente delicada, extremamente difícil, mas em que pese o nosso porto quase parado, Itajaí, quer queiramos ou não, é uma cidade polo e cresce desenfreadamente sob os mais variados aspectos, não é? Obviamente que com o bônus, né, de muita coisa boa e que vem aí o ônus, por exemplo, de segurança, de saúde, de educação, de uma série de coisas e tal. Mas eu acho que a senhora tem plena razão quando fala é uma cidade que cresce a cada momento. E por isso, os senhores vereadores que têm a outorga da coletividade, quando a senhora diz que não dá para descansar, é verdade, porque a senhora recebeu essa outorga dos votos, assim como tanto os outros nobres senhores vereadores, e não dá para tirar férias, não é? É, realmente. No que se fala em Porto, Carlos Antônio, eu tenho uma opinião formada sobre o Porto de Itajaí. Qual é a sua opinião? Não sou técnica, sim, né? Claro. Na área, claro, mas tenho um conhecimento suficiente em termos de leitura e conversas e tudo mais, que, na minha opinião, Porto de Itajaí, ele falta uma gestão mais específica para ele. Por que Navegantes consegue desenvolver, o Porto de Navegantes não tem problema? Não existe crise para o Porto de Navegantes? Mas qual seria essa gestão específica que a senhora fala? O Porto de Itajaí, agora, essa fala forte aí, que me parece que vai ser real, né? Vai trabalhar, os berços que são públicos vão trabalhar com grãos, né? Pensa a nossa cidade no que se vai transformar. Quem conhece São Francisco do Sul, que tem esse tipo de atividade, sabe o problema que a cidade tem, né? O visual da cidade, a sujeira que a cidade fica quando se fala em transportar grãos. Sinceramente, eu me assusto com a ideia. Que tipo de gestão o município de Itajaí, o governo tem, que tipo de projeto para que essa atividade venha para a cidade de Itajaí. A sujeira que isso não vai se tornar nas ruas da cidade a partir do momento que comece esse transporte para a cidade. Porque a solução
não sou contra a atividade, mas eu não vejo nada no governo projetando, planejando para que aconteça essa atividade no porto, entendeu? Então, o Porto de Itajaí é uma dimensão muito grande. Porto de Itajaí, fala-se que a cidade ela é movida por uma economia através do porto, né? Se ela é movida por uma economia através do porto, o município tem que investir dentro dos seus orçamentos. A primeira coisa que tem que aparecer quando se fala em orçamento é o porto. Quanto que o porto precisa? O que é que realmente o porto precisa? O município, então, tem que dar condições para que o porto trabalhe, para que o porto traga os grandes navios. Tem hora que eu Aquela situação da EPM Terminals, até o momento, nada de informação nova, né, vereador? Nada novo, tudo muito parado. Entendeu? Tudo muito parado. Tem horas, Carlos Antônio, que eu concluo para mim mesmo que, de repente, o próprio governo quer que terceirize o que falta e acabou. Então, não sei. Esperemos que tenhamos novas e boas notícias aí dentro em breve, né? Vereadora, uma outra situação tanto quanto mais particular agora. Se a senhora não quiser responder, eu peço perdão à senhora e vou aceitar. Comentários extraoficiais dão conta de possível mudança de sigla por parte da senhora. Tem algo de verdade nisso? Tem. Tem? Vou falar baixinho, né? Tem. Eu sempre coloco, durante toda a minha vida, por onde eu passei, que a partir do momento que você não está confortável aonde você está, você não pode ter medo de ousar. Eu sempre coloquei muito forte isso na minha vida inteira, né? Mãe de 2 filhas, tenho 2 netos, tenho um marido, tenho um casamento de 37 anos e eu sempre digo para o meu marido, nós vamos viver juntos até que convém aos dois. Né? E eu tenho isso como experiência, não estou contente no PSD, não estou contente por conta de que realmente, que situação criou-se, né? E isso já vem há praticamente 2 anos, né? Um descontentamento muito grande por parte do PSD estadual, e isso foi gerando um mal-estar muito grande com os vereadores aqui de Itajaí, e eu digo que todos os vereadores, independente de sigla, por onde quer que vá, no governo federal, no governo estadual, tem que ser atendido, tem que ser ouvido, né? E começou a criar toda uma situação de descontentamento do PSD de Itajaí com o PSD estadual. Isso foi criando uma situação e eu vereador Maurílio, né? Na época vereador Douglas junto também, acabamos nos ficando tristes com algumas situações e vamos aproveitar a oportunidade que a lei eleitoral permite, né? Me parece que até 18 de março, é isso? Até 18 de março. Então isso deve acontecer, deve ter algumas... Por agora, deve acontecer por agora. Nos próximos dias deve haver alguma mudança. Falando em campanha política, a senhora possivelmente é pré-candidata a candidata à reeleição. Algumas regras eleitorais mudaram, vereadora. 45 dias somente de campanha, não é? E também o financiamento de campanha somente pessoa jurídica. O que a senhora acha sobre, ao menos, essas duas situações? 45 dias de campanha eu acho excelente. Basta? Excelente, basta. Não ficam gritando tanto por as ruas, não ficam fazendo tanto barulho, Carlos Antônio. A pessoa, quando faz um bom trabalho, quando ela tem uma história, quando ela é itajaiense... Perfeito. A população tem conhecimento. 45 dias é o suficiente para o candidato ter o momento seu para relembrar a população ou para que a população passe a conhecer um pouco mais aquele candidato. Eu penso que a população não precisa ficar berrando 60, 90 dias nas ruas, fazendo todo esse estardalhaço, entendeu? E a parte financeira
Tem que ser pouco mesmo, tem que ser economizado mesmo, tem que ser monitorado mesmo, porque eu penso que a população ela é esperta o suficiente para saber quem realmente é o bom vereador ou a pessoa que nunca foi vereador. O prefeito, enfim. Eu penso que 45 dias é excelente e a regra de gastar menos, esse monitoramento que a lei traz de uma forma bem rígida, tem que ser realmente tem que ser realmente atendida, nós temos que cumprir e acabou. Chega, eu acho que deu isso aí, é uma disputa de quem é que faz lá a placa mais bonita, maior, quem é que põe a quantidade, poder de produção, o poder, aquela dimensão, aquela coisa, isso tem que acabar. Até agora a plaquinha vai ser pequena, não pode mais. É isso aí, tem que ser mesmo, porque a população já sabe. Lá atrás acabaram já com a questão do brinde. Quem tinha poder financeiro maior mandava fazer caixa de fósforo, pano de prato, e daí era aquela coisa arada toda. Para que aquilo, não, acabou isso aí. Esse último pleito que Itajaí teve, já deu para perceber que já houve uma mudança muito grande. A cidade já era limpa. Acabou-se aquela coisa daquele fim de mundo de santinho largado por as ruas. No dia seguinte às eleições era aquela sujeira toda. Coisa entendeu? Isso aí não é mais esse modelo de políticos que a população quer. A população quer um político presente, a população quer um político que tenha ação, a população quer um político que ande no meio da população, que entenda o mais carente, que entenda o de poder aquisitivo melhor, que elabore bons projetos para a cidade, que não tenha medo de nada, que não se deixe envolver em situações que envergonham a cidade. É isso que a população quer e a população tem que prestar atenção nisso mesmo. Nós temos ainda 2 minutinhos, 3 minutinhos antes do final do nosso bloco. Está vendo só uma coisa? Quando o papo é bom, o tempo é exíguo. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o seu trabalho parlamentar. Problema. Antes de encerrarmos esse primeiro bloco, nós tivemos... no que diz respeito ao federal, ao estadual, no âmbito municipal, tivemos várias situações nefastas acontecidas no ano de 2015. Como é que vai ser, e envolvendo política, políticos no caso, como é que vai ser pedir o voto nesse próximo ano, vereador? Neste ano de 2016, vereador, vai ser mais difícil do que em outros anos? Com certeza vai ser mais difícil, Carlos Antônio, porque a maioria da população já tem um rótulo muito forte em cima do político, né? Até porque, pensando em nível nacional, as famílias têm sofrido muito com isso, né? E isso vai refletir aqui na nossa cidade. E nós, infelizmente, a nossa cidade, infelizmente, passou por todo aquele cenário, sim, né? No ano passado. Tivemos problemas. Então, fala-se em política, fala-se em candidato, em qualquer rodinha de amigos que for, sempre vai sair aquela gracinha. Então, o político que não esteve envolvido em nenhum cenário nefasto, né? Nesse ano anterior, ele ainda tem como argumentar. Ele vai ter como argumentar. E ele volta naquele caso que a senhora falou no início da nossa conversa. Quem tem um serviço prestado e tal, nesses 4 anos, nesses 8 anos anteriores, e pode se apresentar. Pode se apresentar porque ele tem como apresentar o trabalho que ele fez durante o processo legislativo dele, e ele tem como argumentar e tem como colocar para a população que ele fez a parte dele. Perfeito. Entendeu? Nós vamos pedir um instantinho para o senhor, para a senhora que está em sintonia conosco aqui na TV Câmara, no nosso programa Fala Vereador de hoje, com a vereadora Dulce Maria Amaral, que é sempre motivo de prazer quando ela está aqui, porque ela traz informações e é sempre muito gostoso bater esse papo com a senhora e com os nossos telespectadores. Peço licença também à senhora, a gente já volta, um instantinho só. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura.
Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença da vereadora Dulce Maria Amaral. Vereadora, vamos falar um pouco do seu trabalho parlamentar, que até agora nós só falamos em outras situações. Claro que importantes também, óbvio. Mas sobre o seu trabalho parlamentar, eu quero perguntar à senhora alguma coisa sobre uma emenda que foi apresentada aqui, diz respeito ao projeto 54, que é sobre tempo de espera. A senhora poderia falar sobre essa situação, vereador, para os nossos telespectadores? Pois não, né? O Poder Executivo encaminhou para esta casa uma emenda de lei, a Lei 54, né? Para normatizar um pouco mais claro a espera das pessoas, do povo da nossa cidade nos bancos, né? Que aí, era de 15 minutos, me parece. Aí passou para 20. Na verdade, em vez de melhorar, ainda aumentaram 5 minutos, né? Essa é a verdade. Era para aumentar mesmo alguns minutos de espera. Que no cálculos dele não era o suficiente para fazer o atendimento. O que, na verdade, faltam são funcionários, né? As taxas que são cobradas, na minha opinião, pelos bancos é inadmissível que um cidadão fique 30 minutos, 40 minutos ou até mais, muitas vezes, numa fila de espera. E que essas taxas só aumentam e que é impossível que não dê para contratar um funcionário a mais. E a Comissão de Obras e Trabalhos Públicos, que eu faço parte como relatora, e o vereador Mafra e o vereador Lamy, nós achamos que era o momento certo para nós fazermos uma emenda. E propomos, então, uma emenda para que isso já foi o ano passado. Isso está de rolo desde o ano passado, na verdade. Colocamos, então, que incluíssem, além dos bancos, que nós incluíssemos, então, as casas lotéricas e os cartórios, visto que são 2 atendimentos que são muito demorados mesmo, né? E aí houve toda essa discussão no plenário por conta de que tanto as casas lotéricas quanto os cartórios já existe uma lei própria para eles. E a discussão tornou-se um pouco mais acirrada porque você vai tirar uma senha no cartório, sai o número do teu atendimento e não sai o horário. Então, você fica ali 1 hora, 2 horas, muitas vezes. As casas lotéricas, por sua vez, esse é o entendimento da comissão e que eu nego pacificamente de que aquilo ali caberia sim a emenda, ou se o PROCON não concorda, que o PROCON acabou interferindo, né? Que já apresentasse junto à própria lei do Executivo, então uma lei específica, atualizada para a lotérica e uma outra, então, para os cartórios, né? Aí eu procurei a Caixa Econômica e a Caixa Econômica colocou, por sua vez, que é feita uma licitação e o ganhador dessa licitação, ele tem direito a um número de 5 mil habitantes, vamos dar um exemplo, em determinado bairro, ali caberia apenas uma agência lotérica, né? Aí eu pego a Grande Cordeiros, pego a Grande São Vicente e com uma lotérica, como é a situação de Cordeiros, né? E uma lotérica localizada em cima de um supermercado, como é o supermercado Schmidt, aonde a própria fila de espera, ela é conduzida a uma rampa. Então, é um absurdo, né? Se essa emenda que a comissão propôs não caberia, não seria, a lei não permitiria que ela ficasse junto a esta lei do Executivo, então que já anexasse uma atualização na lei que rege as lotéricas e os cartórios. Perfeito. Né? Eu tenho um senhor em Cordeiros que eu não sei quem é, eu não o conheço,
E todo mês, quando ele ia receber, ele me ligava. Vereadora, olha, vereadora, vem aqui olhar a fila. Olha o absurdo, até o atendimento do idoso está um absurdo. Certamente, se é num andar superior, como aí é que faz? Ele ligou 11h30 da manhã. Eu fui. Carlos Antônio, eu fui e passei muito trabalho para sair do ar. Porque ele me reconheceu, eu não sabia quem era ele. E ele, quando ligou, ele já sabia de repente quem eu era. Sim, claro. Né? E eu disse para a população que eu iria na Caixa Econômica para conversar com o pessoal da Caixa Econômica, porque é uma lotérica, mas é uma lotérica que ela é fiscalizada pela Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica, um cidadão vai lá, faz um processo licitatório, ganha e abre em qualquer corredor o atendimento ao público? Não tem, sabe? Então, o PROCON ficou com esse compromisso. Nós estamos, a comissão está se reunindo agora nos próximos dias. Vamos fazer um requerimento e vamos exigir que o PROCON agora se pronuncie. Já que foi o próprio PROCON que veio a esta casa, fez reunião com os vereadores e pediu que nós retirássemos a emenda. Eu não aceitei que a emenda fosse retirada, deixei que fosse para plenário, sabia que ia ser derrubada, sabe? E agora nós vamos continuar todo esse impasse, vamos assim dizer, porque a população de Itajaí, ela não pode pagar por um trabalho que, na minha opinião, é péssimo. 5 guichês, 2 atendem a população, 3 vendem jogos. Porque a Caixa Econômica é só para jogos. Então, onde é que está a placa? É só para jogos. A população mais carente, ela é induzida a ir na Caixa Econômica porque ela é mais perto. Porque então não vão para o banco? Então, discutimos feio realmente no plenarinho. Houve uma discussão feia no plenarinho. E eu digo para ti assim, Carlos Antônio, a população mais uma vez paga. Porque não tem como gritar, né, muitas vezes. Né? Tem uma outra situação, aliás, mais 2 situações aqui extremamente importantes que eu queria perguntar à senhora também. É a questão da situação das atendentes dos ônibus escolares, que a senhora também, digamos aí, pegou pesado. Que situação é essa? Eu, na verdade, eu até procurei o prefeito o ano passado, antes de abrirem a licitação, e fazerem a terceirização desse tipo de trabalho, que eu penso sempre que se terceiriza o município perde. O município perde muito. É muito caro para o município terceirizar. Né? É prático, só que é caro. Né? Fala-se de um orçamento para o município, para a educação, de um orçamento que ele não consegue mais administrar algumas coisas da educação por conta do volume de atendimento que a secretaria tem. É a maior secretaria do município, isso sabe-se. Sendo a maior secretaria, é o maior volume de valores, de dinheiro, posso até aqui dizer que gira dentro da própria secretaria. E este tipo de orçamento para a educação e tal, que concerne a educação, não atende mais às expectativas? Não atende, na minha opinião, não atende mais, de jeito nenhum. Não temos mais como. Aumenta o número de unidades de ensino, aumenta o número de creches, aumenta o número de centros de educação infantil, aumenta o gasto. Abrir o professor tem que estar ali, abrir o coordenador tem que estar ali. Né? E muito me surpreendeu essa terceirização do transporte, até porque, Carlos Antônio, vamos pensar no futuro. Vamos pensar nas mulheres que o município tem ocioso, que são as serviços gerais, vamos assim dizer. Houve um concurso no passado. Nós temos muitas mulheres, em torno de 200, 250 ou até 300 mulheres, que até então elas foram concursadas para fazer a merenda, terceirizou-se. Para a limpeza, terceirizou-se.
E esse número de mulheres, elas estão vagando nessas unidades porque a função delas não é essa. A função delas, elas estão em desvio de função hoje. Então eu venho e discordo, com maior respeito, discordo da colocação do prefeito. Elas não podem ficar no ônibus porque elas estão, o Ministério Público vai colocar como desvio de função. Mas elas já estão em desvio de função. Elas estão dentro das unidades escolares, se estão no portão, elas estão em desvio de função. Se elas estão numa recepção, elas estão em desvio de função. Até porque a merenda é terceirizada, a limpeza é terceirizada e ela... Aí o que é que eu dei de sugestão para o prefeito? Vamos economizar, prefeito. Da seguinte forma, vamos dar a essas mulheres uma gratificação, vamos elaborar um projeto, vamos mandar para a Câmara, o Ministério Público, vamos pedir a opinião do Ministério Público. O Ministério Público não vai ser contra a economia, ele não é contra a economia. Passa para essas senhoras 30%, 50% de gratificação. Coloca 2 em cada ônibus, se fosse preciso. Na ausência de uma, tinha outra. Daria R$500, R$200 de aumento para essas mulheres. Elas seriam profissionais felizes, porque passariam a ganhar mais, entendeu? E a economia que isso geraria para o município. Hoje, eu não tenho certeza absoluta, porque estou recebendo, até amanhã, deve vir para mim, alguns olerites, algumas coisas para que eu possa comparar, tá? E se o município hoje, ele pagaria, ele vai custar para o município R$95 mil, se eu não me engano, o contrato, estou vendo por agora. Da terceirização. Uhum. Da terceirização. E ele continua pagando, vamos dizer, R$1.000 para aquela funcionária efetiva na unidade escolar. Então, custaria R$500 de aumento, não 3 mil. 2 mil e pouco, como vai custar essa funcionária. Vereadora, amigos telespectadores, na primeira sessão ordinária de 2016, vereadora Dulce, chegou para análise dos senhores vereadores o veto do prefeito ao projeto de lei complementar número 107/2015. Para que o senhor e a senhora entenda, o projeto amplia a possibilidade do servidor da Secretaria de Educação tirar licença remunerada para fazer cursos de pós-graduação em qualquer faculdade reconhecida pelo MEC. Antes, isso era possível apenas nas faculdades públicas e nas particulares do sistema CAF. A autora do projeto, vetado, vereadora Dulce Amaral, disse aqui em alto e bom tom e bom som que vai continuar lutando para derrubar do veto. O veto já está na casa, né? Eu estava cobrando agora, durante essa semana passada, porque isso ainda não veio para votação, né? Absurdo, isso é um absurdo. Já fui, inclusive, conversar com o senhor prefeito. Mais uma ação minha, Carlos Antônio, pensando na economia. E é vetado. Eu não quero parar para pensar e concluir o porquê disso aí. Já me perguntaram se não é perseguição política. Eu nego que isso aí não pode ser de forma alguma, sabe? Porque fala-se em educação, o prefeito colocou, e eu já coloquei nesta casa, repetindo que o prefeito colocou dentro da Secretaria de Educação agora, no início das atividades, que com a educação não se brinca. E se isso aí for verdadeiro, entendesse? Porque eu tenho quase certeza absoluta que o senhor prefeito não tinha o entendimento na íntegra do meu material, da minha proposta, porque senão ele não teria vetado, né? Ele não teria vetado. Carlos Antônio, fala-se em educação, fala-se em conhecimento, atualidade. Fala-se, eu preciso me atualizar. Em capacitação permanente. Capacitação permanente? Não existe como. Aliás, né? Na educação, ainda mais. Mas, hoje, se
ai daquele profissional, e qualquer que for a classe, o jornalista que não se atualizar, que não estiver à frente do seu tempo, ele não consegue, vai ficar para trás e acabou-se, perdeu. Eu interpreto o seguinte: se o veto que vai vir para votação, que eu não acredito que os senhores vereadores vão derrubar, porque eu tenho capacidade me sinto capaz de fazer a defesa com a maior da facilidade e da clareza para que os senhores vereadores entendam, né? Se isso vier a acontecer para mim, Carlos Antônio, isso significa que o município e o governo não quer que os nossos professores sejam pessoas atualizadas. Porque está se dando aí a oportunidade para que outros profissionais com um pouco menos de condições tenham condições de se capacitarem. O objetivo deste meu projeto, desta minha propositura é isso aí. Um professor que trabalha 20 horas, que tem um salário de R$2.000, né, de R$1.500, ele tem condições de fazer uma pós-graduação, porque a pós-graduação vai custar para ele R$500. Em vez de sair R$1.500, R$1.200, vai sair para ele R$800 para o município, dividindo 400 para ele, 400 para o governo. Ou ele vai para uma universidade onde é R$2.000, o município vai pagar 1.000 e ele 1.000, podendo ser 500, 400. Isso justifica. E eu vejo aqui no seu projeto que a senhora solicita qualquer instituição pelo MEC. Nada fora da lei. Registrado na CAF, registrado no MEC, nada. Agora, me desculpem, mas a CAF, ela fechou um grupo e acaba ditando a universidade que entra ou não. E ali eles fecham valores altos, que tira do professor, muitas vezes, tira a possibilidade. Está entendendo? Abre. A lei permite que abra, não tem lei nenhuma que proíba. E sai mais caro para o município, inclusive. Não é uma forma do município economizar e incentivar este professor a buscar a ser atualizado. Os nossos alunos, muitas vezes, estão à nossa frente e eu me coloco no grupo. Por quê? Porque muitas vezes nós encontramos esses tipos de entraves que não nos deixa, não nos dá o direito de buscar o que nós temos de direito. Por falta de quê? De um olhar do governo para que esse professor se atualize, que esse professor acompanhe o desenvolvimento da tecnologia. Vereadora Dulce, eu falei, não chegamos à metade de tudo que havíamos conversado antes para que a gente explanasse aos nossos telespectadores. Mas este é apenas o primeiro, fala a vereadora da senhora, do ano de 2016. Tantos outros haverão de acontecer. Os nossos jornais, o Câmara Aberta, enfim, será sempre um prazer. É motivo de prazer para a gente, sempre grande. Quando a senhora, aliás, a senhora inclusive nunca... Fique bem claro aqui, se furtou a atender um convite da TV Câmara para conversar com os telespectadores, não é? Imagina, é um prazer, Carlos Antônio. Muito obrigado a senhora. Hoje voltaremos em breves dias conversar sobre mais esses outros assuntos. Tem tantos outros aqui assim ainda, né? Obrigado a senhora, foi um prazer, uma boa noite, vereador. Obrigada, Carlos Antônio, obrigada aos amigos da comunicação da Câmara, né? Sempre prontos, né? E eu faço um pedido, né, para quem está nos ouvindo, porque eu sei que a população assiste, né, assiste muito a TV Câmara, que avaliem os nossos políticos, avaliem as pessoas que vêm para concorrer a mais esse pleito do próximo ano. A nossa cidade merece bons políticos e a população que não votar, ela tem que se submeter a ser mandada por quem escolheu. Perfeito, perfeito. A questão de eu vou votar em branco, eu não vou votar, não é assim que se constrói a democracia. A lei, ela existe e nós temos que cumprir, não adianta.
Podemos até errar, eu posso errar, você pode errar, mas tem que votar. Por quê? Porque para ter o poder de cobrar, não é? É isso que tem que ser. Se não votar, não pode cobrar de ninguém, aí as coisas ficam... Quem não manda é mandado, né, Carlos? Exato, exato. E gostei de uma outra situação que a senhora falou. Ela falou, analisem as pessoas, os candidatos. Não falou em sigla partidária. Analisem. Por favor, não é? Isso aí. Obrigado, senhora, uma boa noite. Boa noite. E para você que esteve conosco até o presente momento, é motivo de prazer também muito grande conviver esses poucos tempos aqui, mas extremamente importantes minutos com você do nosso programa Fala Vereador de hoje, com a presença da vereadora Dulce Maria Amaral. Boa noite, amigos. Foi um prazer.